A gente tá na edição em português, na 124, na página 124. Eu só quero achar o que é 124 na minha edição, para achar minhas notas. Mas o que a gente está discutindo agora é o Nietzsche, né? A maneira como o Blanchot enxerga uma indecidibilidade acerca do niilismo na obra do Nietzsche. Ou seja, o Nietzsche, para o Blanchot, não é simplesmente um niilista, ele é alguma coisa entre o neutro e o niilismo, entre o neutro e outras coisas e o niilismo. O Kirali, pode falar? Pode falar, Yasmin. Antes de você começar, eu queria te fazer um pedido, só para você falar um pouquinho mais devagar, porque eu estava vendo seus vídeos, tipo assim, os vídeos que você estava falando do Nietzsche, né, que você disponibiliza no YouTube, Uhum. E aí vem muitas coisas na minha cabeça, aí você fala muito, eu acho que você fala um pouquinho rápido, e é muito complexo, assim, então, você poderia só falar um pouquinho devagar, enfim, não sei se eu que penso rápido demais, ou aí você vai falando, aí eu me perco um pouco, assim. O problema é a qualidade do café que eu estou tomando, né? Uma hora que eu entro em Nirvana, e aí eu já nem sei mais. Mas se você me pedir para parar, você, para! Eu vou aceitar. Não vou ficar Tudo chateado. Pode dizer, está indo muito rápido. Tá bom, fechado. Mas às vezes eu me animo, e aí é terrível, né? Tudo bem, é só uma coisa para não perder o raciocínio. Enfim, é isso. Não, Obrigado, valeu. eu ia adorar conseguir, em alguns momentos, não oscilar tanto. Mas, sei lá, às vezes me dá um circo-tico, né? Eu começo a desinvestar, começo a mexer os braços assim, de maneira circular. Não sei o que me dá. Mas eu adoraria controlar isso. Então, se você puder me ajudar, você pode gritar. Você está mexendo, você está mexendo o braço demais. E eu vou... o Pedro com uma festinha. Estou achando aqui, calma aí. A fala como um fragmento. E aí, completando a ideia, eu posso ter isso também? Acho que sim. Depois eu vou procurar isso. E aí, da onde que qual é o elemento principal para o Blanchot para essa indecidibilidade do pensamento do Nietzsche, que faz com que o Nietzsche tenha a estatura gigantesca que o Blanchot enxerga nele? Justamente a escrita por fragmento. Então, o fragmento, como o modo de expressão da filosofia do Nietzsche, para o Blanchot, é a própria afirmação assistemática, por assim dizer. E isso faz com que, mesmo nos momentos em que o Nietzsche se torna, digamos assim, com um tom dogmático, o fragmento livra o Nietzsche do dogmatismo, esse é o ponto. Então, de alguma forma, a interpretação 124, de alguma forma, a interpretação do Blanchot com relação ao Nietzsche segue um pouco a interpretação do Karl Jasper sobre o Nietzsche, principalmente no que diz respeito ao exercício da contradição, né, de que o elemento central do pensamento do Nietzsche é o exercício da contradição, uma espécie de exercício explícito da contradição, o uso forte da contradição, o que faz, na linha do que o João gosta muito, com que ele enxergue uma dialética no Nietzsche, né, e o Nietzsche se miscuindo no pensamento dialético, é um pouco essa interpretação do Blanchot também. Eu fiquei curioso porque é uma interpretação que o João tem buscado. O Blanchot segue muito nessa direção de que o Nietzsche
ele mobiliza a dialética para ser capaz de pensar, ele leva a dialética para dentro do fragmento, mas a dialética ela é desarmada pelo fato de que o fragmento desautoriza a dialética, no caso da interpretação do Blanchot. Então, aquilo que para o Karl Jasper o Nietzsche faz, utilizando a contradição, seria um uso dialético, para o Blanchot, mesmo esse uso dialético, ele é desativado pelo Nietzsche, porque existe um pensamento do fragmento do Nietzsche, que faz com que mesmo pontos importantes, como o niilismo, sejam tornados indecidíveis em função da escrita fragmentada, do tipo de pensamento que vem junto com o fragmento. O que faz com que o Nietzsche seja, além do que um pensador contraditório, mas um pensador que usa a dialeticidade como uma espécie de boicote à dialeticidade. Então, não na interpretação do Blanchot, e talvez esse produza algum ruído entre a maneira como você lê, o Nietzsche não mobiliza a dialética pelas razões da dialética. Mesmo em momentos em que ele tem um tom aforístico, em que parece que a dialética vai se instaurar, é uma espécie de isca falso, né? Para mostrar como que, de certa forma, a dialética pode ser mobilizada, como que, de certa forma, a dialética pode ser invocada e utilizada como método, de maneira a frustrar as suas consequências, né? E o fragmento seria um dos modos pelos quais essa frustração à dialética seria praticada. Então, haveria uma dialética, mas não pelas razões da dialética. Aí, pensando em voltar para o texto, não sei se vocês querem comentar alguma coisa sobre a nossa conversa na semana passada, algum comentário. Se não, vou voltar para o texto. Na 124, tem um parágrafo que começa nela. E ele diz assim: observe-se que a filosofia de Nietzsche, esse trator deve ser de Niterói, né? Observe-se que a filosofia de Nietzsche, observe-se que a filosofia do Nietzsche afasta a filosofia dialética, menos ao contestá-la do que ao repeti-la, justamente esse ponto. Isto é, ao repetir os principais conceitos ou momentos que ela afasta. Isto é, ao repetir os principais conceitos ou momento que ela afasta. Tal como a ideia de contradição, a ideia de superação, a ideia de transvaloração, a ideia de totalidade e, sobretudo, a ideia de circularidade da verdade ou da afirmação como circular. Então, o Blanchot julga que a contradição é dialética, evidentemente, a superação é dialética, evidentemente, mas que também a transvaloração é mobilizada de forma dialética, a ideia de totalidade, evidentemente, mas também o eterno retorno, como tendo um componente dialético na interpretação que o Blanchot oferece do Nietzsche. De tal maneira que o fragmento, de alguma forma, encena o próprio eterno retorno, de tal maneira a levar o efeito do eterno retorno para a superação, para a transvaloração, para a contradição e para a circularidade. É como se o próprio fragmento reencenasse os efeitos temporais e metafísicos e históricos do eterno retorno. Nesse sentido, o Blanchot segue um pouco a interpretação do Deleuze. Eu já não sei se a interpretação é dele ou se é do Blanchot ou do Deleuze, mas de tal forma que é pelo fragmento que o eterno retorno mostra a sua diferença, né? O Deleuze diz que o eterno retorno do Nietzsche é o eterno retorno da diferença. E ele oferece algumas razões para isso, mas a principal razão para o Deleuze é o fato de que ele vê uma filosofia da diferença em basicamente tudo que ele vê. O Blanchot oferece um fundamento mais robusto, me parece, para esse componente intrínseco de diferença no eterno retorno. Então, o eterno retorno da diferença
Porque o eterno retorno é a própria metafísica da fragmentaridade. Ou seja, o eterno retorno frustra as pretensões da história. O eterno retorno frustra as pretensões da história de se mostrar progressiva e tendo uma finalidade. Mas o eterno retorno é o eterno retorno do mesmo. Não é o eterno retorno da identidade. É o eterno retorno da diferença. Então, ao mesmo tempo que tudo retorna, nada retorna. Né? Então, o eterno retorno do mesmo frustra também a expectativa de ser lido como uma espécie de retorno da physis, como uma espécie de retorno da história cíclica helenística para assuntos modernos. Né? É nesse sentido que o eterno retorno pode ser lido como uma espécie de frustração à história científica, a história como uma finalidade, a história como a história da razão. Ao mesmo tempo em que o eterno retorno também frustraria uma espécie de expectativa de historicismo. De tal maneira que, sim, tudo é jogo de força, tudo se dá na história, mas a própria história anula os jogos de força e anula o fato de que tudo se dá na história. Percebe? O mesmo historicismo nesse sentido, né, historicismo de que tudo é história, acaba sendo boicotado pelo fragmento. Então, de alguma forma, eu tenderia a dizer, tentando unir o Karl Jasper e o Blanchot, de que o fragmento para o Nietzsche é utilizado um pouco como estratégia de boicote, né? Porque ele invoca o ressentimento para abordar o ressentimento e boicota o ressentimento, percebe? Ele invoca o niilismo para tratar do niilismo e boicota o niilismo. Então, nesse sentido, me parece que, mais do que contradição, o que o fragmento realiza na filosofia do Nietzsche é uma espécie de boicote aos efeitos dogmáticos de ideias dogmáticas. Né? Acho que poderia ser uma chave de interpretação. Mas no parágrafo seguinte, ele diz assim: ele diz um monte de coisa nesse parágrafo seguinte, mas eu queria só um pedaço. Deixa eu ver aqui. Confiar a ela exclui de toda confiança. Não é isso. Mais para frente. E quando Nietzsche diz o deserto cresce, que ela possa parecer fazer o jogo do niilismo e emprestar-lhe a sua inconveniência. Esse ponto aqui é legal. Que ela possa parecer fazer devenir de imobilidade, ou devir de imobilidade. Que ela possa parecer fazer o jogo do niilismo e emprestar-lhe na sua inconveniência a forma que convém e o que ela cuida de desmentir. Quantas vezes, no entanto, ela deixa para trás esse poder de negação? Percebe? Para o Blanchot, até mesmo a negação funciona como... Não funciona... Ela é usada dialeticamente, mas os efeitos não são dialéticos. Para o Blanchot. E aí vamos para o parágrafo seguinte. Que alguém caiu. Ele diz assim... O parágrafo começa com como compreender a força, na 126. E aí o segundo parágrafo, ele diz assim: a força diz a diferença. Pensar a força é pensá-la por meio da diferença. Entenda-se isso inicialmente de um modo quase analítico. Quem diz a força, dila sempre múltipla. Se houvesse unidade de força, não haveria força. E aí ele cita o Deleuze. Deleuze exprimiu isso como uma simplicidade decisiva. Toda força está em relação essencial com outra força. O ser da força é plural
seria absurdo pensá-lo no singular. Isso é interessante, porque o Blanchot, ele leva o ceticismo para a interpretação do Deleuze, né? E como ele faz isso? Destacando o elemento da escrita fragmentária no pensamento Nietzsche, né? Levando a escrita fragmentária para o coração da filosofia do Nietzsche. De tal maneira que os pontos que são importantes para a interpretação do Deleuze, que é o eterno retorno da diferença, que é o elemento diferencial, a vitalidade, se tornam digamos assim, emblemáticos da própria maneira pela qual o Nietzsche veicula o seu pensamento, né? É como se a fabricação do fragmento já trouxesse consigo uma forma de pensar. É como se houvesse um pensamento intrínseco ao fragmento, né? Então, pensa-se alguma coisa, mas ao pensar alguma coisa fragmentariamente, pensa-se alguma coisa e essa coisa é pensada segundo o modo de pensamento fragmentário, né? De tal maneira que o fragmento boicotaria certas dinâmicas que poderiam dar a entender, na concepção do Blanchot, um uso estritamente dialético da concepção. E aí ele diz: assim, a distância é o que separa esforços. É também a sua correlação. E, de maneira mais característica, é não apenas o que as distingue de fora, mas o que de dentro constitui a essência de sua distinção. Esse primeiro trecho se relaciona com o primeiro livro, né, em que o Blanchot julga que a conversa demanda distância entre quem conversa, né? Que a conversa não é um diálogo sentimental, né? Não envolve uma cumplicidade afetiva, né? Ela envolve um certo grau de distanciamento, porque envolve, um pouco como na amizade laboessiana, uma espécie de distância, até mesmo uma espécie de ignorância acerca das características pessoais, psicológicas, subjetivas daquele com quem se pensa, né? Ou pelo menos no momento em que se pensa. Dito de outro modo, o que as mantém à distância, o exterior, é a sua única intimidade, aquilo pela qual atuam e se submetem. O elemento diferencial, que é o todo de sua realidade, não sendo, portanto, reais, senão quando não têm realidade em si próprios, mas somente relações, relação sem termos. Ora, o que é vontade e potência? Nem um ser, nem um devir, mas um pathos, a paixão da diferença. É como se o fragmento, o ensaio, fosse um modo de veicular a paixão da diferença. Me parece que se não há a paixão da diferença, o ensaio não se impõe, o fragmento não se impõe. E o parágrafo seguinte, ele diz assim: a intimidade da força é a exterioridade. E isso é interessante, né? Porque o pensamento parece envolver um tipo de intimidade, né? Pensar parece implicar um tipo de intimidade entre os falantes, mas não é uma intimidade entre eles, né? É uma intimidade acerca daquilo que se pensa, né? O objeto diferencial, que ambos consideram, né? E tratam como uma espécie de solenidade, né? Ou seja, há um respeito à intimidade do pensamento. Isso parece ser um componente, uma espécie de acordo para que se possa pensar.
E aí ele diz assim, a diferença é a retenção do exterior. E aí, essa é a definição, né? O que é a intimidade do pensamento? A intimidade do pensamento é a exterioridade. É o fato de que o pensamento não instala nenhum ponto de dentro e fora, né? Ele não está dentro, né? Ele se dá numa espécie de radicalidade do lado de fora. Lembrei do estimo do Lacan. Eu não conheço essa concepção, João. Eu também não conheço muito, não, mas me parece que é para caracterizar a diferença interna, a própria subjetividade. Aquilo que ela tem de externo também na intimidade. Aí ele faz uma brincadeira, em vez de íntimo, ele coloca ex de externo, de exterior, timor. É uma ótima concepção. Você lembra onde que ele trata disso? Não. Poxa, que maldade. Ah, lembrei. Lembrou? É algum seminário. Ah, sim. Entre 1 e o 30, né? Muito obrigado. Eu achei um autor sensacional, que tem um pensamento brilhante, só que eu não lembro o nome dele, nem o tempo que ele viveu, nem o nome do livro. Nem do que se tratava. Nem do que se tratava, mas foi o maior cético que jamais viveu. Tudo bem. E aí ele diz aqui, a diferença é a retenção do exterior. Ou uma espécie de insistência no exterior. O exterior é a exposição da diferença. Diferença exterior designam a disjunção original, a origem que a própria disjunção está sempre disjunta de si própria. Isso tem tudo a ver com a importância do outro, né, no primeiro volume, né? A disjunção, ali onde tempo e espaço se reuniriam, disjungindo-se, coincide com o que não coincide, o não coincidente que de antemão desvia de toda unidade. Eu não sei se esse disjuntivo que ele utiliza tem a ver com diferença e repetição, mas a diferença e repetição usa esse vocabulário o tempo inteiro, né, das sínteses disjuntivas do tempo, em que o resultado da síntese do tempo é exterior, é o transcendental, né, que marca uma exterioridade do tempo, mas ao mesmo tempo está no tempo, né? Ele faz parte da história, ao mesmo tempo inaugura alguma coisa que não faz parte da história, mas que está na história. E o tempo ele vai realizando sínteses disjuntivas no diferença e repetição. No parágrafo seguinte, eu peguei um pedacinho só. Kirali, eu tô um pouco patinando assim, nesse assunto. Eu acho que foi o Foucault, mas eu não tenho certeza se foi o Foucault ou o Deleuze, que disse que até os que negam Nietzsche são nietzschianos, porque não existe um tipo de afastamento. Eu não sei se isso pode conversar com o que você está dizendo, ou enfim, isso conversa, porque eu tô um pouco, eu me veio isso à cabeça, só que eu tô um pouco perdida, tô tentando fazer uma conexão com as coisas que eu tô trabalhando. E aí, não sei se isso tem a ver, você poderia esclarecer um pouco, se tem ou não, por favor? Esse é que nem o estimo do João, né? Você ouviu não sei o quê e você quer que eu resolva, mas eu acho que eu posso tentar resolver. Mas isso tem a ver um pouco com o início dos comentários do Blanchot, quando ele começa a discutir a recepção do Blanchot nos anos 40, durante a guerra, e antes da guerra, né?
e que é o fato, por exemplo, digamos que haja um pensamento sistematicamente dogmático. Vai encontrar no Nietzsche algum tipo de identificação. Porque o Nietzsche ele está repleto de frases, de enunciados, que, lidos de maneira isolada e sem uma lógica fragmentária, dão a entender uma espécie de adesão à sistematicidade e ao sistema, e até mesmo em alguns momentos uma espécie de vontade de sistema, e ao mesmo tempo um enunciado que, tomado sem uma lógica interna, sem um pensamento interno, parece um enunciado de natureza dogmática. Ao mesmo tempo, e essa seria uma leitura que, segundo Blanchot, seria uma leitura incompleta, ruim, falsificadora do Nietzsche, mas, ao mesmo tempo, eu consigo perceber certas leituras, digamos assim, muito ressentidas acerca da sociabilidade, encontrando no Nietzsche algum tipo de aliança. Muito embora seja uma aliança que uma leitura um pouco mais demorada acabaria por desautorizar. Da mesma maneira o que o Blanchot faz, que é não valorizar propriamente o Nietzsche dogmático, mas valorizar o fato de que, quando o Nietzsche é dogmático, o Nietzsche ele é contraditório, e essa contradição o leva por uma espécie de indecidibilidade de afirmações. Então, o que o Nietzsche está afirmando? O A ou o B? Sendo que ele afirma A e B. E nesse sentido, o Blanchot oferece uma interpretação do Nietzsche, que parece uma interpretação bem interessante, de que a lógica do fragmento é a maneira pela qual Nietzsche pensa. Esse é o ponto. E é por isso que o Nietzsche sempre escreveu em fragmentos para o Blanchot, e é por isso que o Nietzsche não consegue escapar dos fragmentos. Porque os fragmentos envolvem uma maneira de pensar. E essa maneira de pensar, para o Blanchot, remete ao neutro. Sendo que, em alguns momentos, essa maneira de pensar que remete ao neutro também escolhe tópicos de pensamento que, tomados neles mesmos, não são neutros, mas, ao mesmo tempo, estabelecem uma proximidade muito forte com o neutro, que é o niilismo, por exemplo. Travou ou vocês estão ouvindo? Então, o niilismo não é neutro, né? O niilismo é escuro, é gótico, usa lápis escuro e vai para a praia, né? Mas o niilismo, ele traz digamos assim, uma tristeza. Ele traz consigo uma desesperança. Ele traz consigo um desacreditamento. Ele traz consigo uma descrença que, de certa maneira, facilitam a percepção do neutro. Se for capaz, suspender o juízo a essa descrença, a esse sombreamento, a essas dinâmicas. Eu acho que isso o Blanchot trata também. Acho que uma diferença forte entre o niilismo e o ceticismo é de que o niilismo ele se apresenta de maneira proposicional. Ele possui uma tese, né? E ele diz, o mundo decaiu, o mundo morreu, a humanidade desapareceu. Um pouco como os franceses falam, né? O pão morreu, o vinho morreu, a França morreu, a República morreu. Está tudo acontecendo, está todo mundo feliz, fofinho e com as bochechas rosadas. Mas tudo morreu. Essa afirmação de que tudo morreu é a decadência e coisa dessa natureza produzem digamos assim, uma proposição de natureza dogmática. O cético não acha que tudo morreu, mas também não há razão para pensar
que as coisas vão bem. Percebe? Então, num certo sentido, existe uma disponibilidade crítica no niilismo que, muito embora não seja ceticismo, aproxima do ceticismo. Porque tudo bem que as coisas não são... elas não desapareceram, porque afirmar o desaparecimento diz respeito a uma afirmação que não se pode fazer. Porque as coisas desaparecem e aparecem. Mas, seguindo aquela música do Serge Gainsbourg, as coisas não estão nada bem. É difícil encontrar um momento na história da humanidade, tal como ela se desenha, em que as coisas estejam bem. Né? E você pode escolher marcadores dos mais diferentes. Você conhece essa música? O Serge Gainsbourg vai falando de várias pessoas que se mataram, fulano se matou, e Lautréamont se matou, todo mundo se matou, e aí depois ele diz assim, e eu não vou me matar, não me matei, mas eu também não estou bem. Então, essa síntese, para mim, parece dizer bem o modo como Blanchot enxerga o neutro no pensamento do Nietzsche. Porque, tudo bem, o Nietzsche em alguns momentos afirma uma vitalidade descomunal, ao mesmo tempo afirma uma decadência descomunal da realidade, e dos valores e de tudo mais. Talvez essa vitalidade seja excessiva. Talvez essa decadência seja excessiva. Mas, seja lá o que for, as coisas não vão nada bem. Mesmo que não se saiba o que elas são, bem elas não estão. Né? Então, não é o caso de se matar. Mas se você está bem, tem algum problema com você, percebe? Porque as coisas não vão nada bem. Percebe? Se as coisas estão bem, você está feliz, é porque você tem alguma estratégia de reificação, de não lidar com os acontecimentos, que fazem com que você tenha uma percepção, digamos assim, impositivamente positiva da realidade. E não se pode fazer o contrário, porque o contrário também é dogmático, que seria uma versão impositiva da negatividade. Mas que entre o positivo e o negativo, o neutro, que não é burro, vai dizer que elas não são nem positivas nem negativas, mas elas não vão nada bem. Entenderam um pouco? Deixa eu ver. Então, nesse sentido, o paradoxo do mentiroso, ele se esvai. A natureza paradoxal, ela se esvai. Se esvai numa percepção dos acontecimentos, numa percepção das proposições, em que elas não são sim nem não, mas em alguns momentos se enxerga uma tendência nelas. Então, se eu fosse dizer alguma coisa, eu ia dizer que o paciente não vai sobreviver. Eu não tenho como dizer se ele vai viver ou se ele vai morrer. Percebe a diferença? Uma coisa é afirmar, ele já morreu. Eu olho para a pessoa, ela está ali agonizando e digo para ela já morreu. Isso é o médico niilista. E tem outro médico, usando metáforas médicas para falar do ceticismo, que é alguma coisa muito comum. Tem um médico vitalista, está vendo a pessoa e dizendo, não, ela não morreu, ela é um devir, vitalidade descomunal. Ou seja, toda essa doença pode ser transformada numa força, e essa força instala a diferença, e essa morte, na verdade, é uma vida. É o médico vitalista. E aí você vai dizer, isso parece meio delirante. Então, entre haver uma vitalidade infinita num corpo adoecido e haver a morte, não se pode afirmar nenhum nem outro. Mas parece que não está nada bem. Não sei se fez sentido para vocês essa minha exemplificação. Espero que sim. A Yasmin diz assim, sim, genealogia da moral, Nietzsche diz logo de início que ela não é nem preto nem branco, mas cinza.
eu acho que o Blanchot diria que o efeito fragmentário da genealogia da moral faz com que ela seja cinza. E o cinza é uma cor mais próxima do neutro. Mas o neutro não é cinza, nem preto nem branco. Mas se fosse dizer, ia dizer que está cinza. Se eu fosse dizer, ia dizer, está mais para o cinza. Está um cinza meio escuro. Percebem como as aparências se manifestam? É quase preto. Se é furta-cor, eu diria que é legal ser furta-cor, mas talvez, porque o ponto é de que para o ceticismo existe uma disponibilidade para que esteja qualquer cor, né? Esse é o ponto. Pode estar qualquer cor, mas parece que está mais cinza para o escuro. Olha aí, as pessoas estão tristes, estão chateadas, estão com medo de morrer, as coisas não vão bem. Dizer que se sabe intrinsecamente para onde elas vão parece ser um excesso. E sim, e mudam conforme o ângulo. Então eu posso dizer, você está vendo tudo muito claro? O que foi que você tomou? O que você botou nesse café? De repente é o caso, né? Se você está muito animado, as coisas vão parecer, mas eu posso desconfiar da fidedignidade dos seus sentidos, né? Mas a despeito de desconfiar dos seus sentidos, se eu observo os sentidos de muitas pessoas e vejo uma certa bruma, eu tendo a desconfiar que como diz Bob Dylan, eu estou cheio de música na cabeça, que uma chuva pesada vai cair. Não parece que vai... Pode ser que o tempo mude, mas parece que uma chuva pesada vai cair. Tinha um programa, não sei se ainda existe, mas na Jovem Pan, na minha adolescência, que tocava umas músicas em inglês, e aí o cara dava uma tradução ele fazia uma tradução literal das músicas em língua portuguesa. E era divertidíssimo, né? Porque aí acabavam coisas dessa natureza. Uma chuva, vai cair um toró, né? No Bob Dylan, coisas assim. Eu adorava esse programa, mas eu só confesso se me torturarem. Então vamos seguir. Na página 127 para 128. Esse parágrafo, para mim, é bem importante. Podemos supor que, se com Nietzsche o pensamento necessitou da força concebida como jogo de forças e ondas de forças, que é um vocabulário que vai se tornar muito comum para o Foucault e para o Deleuze, como a Yasmin lembrou, para pensar a pluralidade, para pensar a diferença, mesmo sob o risco de expor-se a todos os embaraços de um aparente dogmatismo, é porque ele sustenta o pressentimento de que a diferença é movimento, ou, mais exatamente, determina o tempo e o devenir nos quais se inscreve. Do mesmo modo que o eterno retorno fará pressentir que a diferença se experimenta como repetição e que a repetição é diferença. A diferença não é regra intemporal, fixidez de lei. Ela percebe? Porque se a diferença for o imperativo da diferença, a diferença deixou de ser diferença para ser uma espécie de identidade diferente. Então a diferença não é regra intemporal, fixidez de lei. Ela é, como Mallarmé descobre, mais ou menos à mesma época, o espaço enquanto este se espaça e se dissemina, e o tempo. Não, eu ia gostar de saber onde que o Mallarmé diz isso, porque ele não dá referência. Não a homogeneidade orientada do devenir, mas o devenir quando ele se escande, se intima, se interrompe. E nessa interrupção não continua, mas descontinua a si próprio, de onde deveremos concluir que a diferença
jogo do tempo e do espaço é o jogo silencioso das relações, o desprendimento múltiplo que rege a escrita, o que significa dizer, sem hesitação, que a diferença essencialmente escreve. Eu consigo conceber, até mesmo no jogo da diferença, a diferença dando uma impressão de identidade, por exemplo. Uma diferença que não é em si própria tão abrupta, em si própria tão violenta, que se olha para ela e ela é tão parecida num momento e no outro que parece que nós estamos lidando com a mesma pessoa. Né? Um pouco como diz Montaigne, quando eu revejo um amigo 15 anos depois. Eu estou convencido de que é a mesma pessoa. Mas não é. Né? Mas eu tenho toda a razão para lidar com ele como eu tentava lidar naquele passado. Né? Então, a diferença, ela ofereceu uma bruma de identidade. Isso não quer dizer que essa identidade seja verdadeira. Né? É um pouco como ir num restaurante que você gosta muito e pedir o mesmo prato. Sabe? Você tem fixação por aquele prato, adora aquele prato. E aí você vai no restaurante e pede, faz aquele. Não é aquele. Não se lida como se fosse. Percebe? Isso também é um dos efeitos da diferença. Isso não é afirmação identitária, mas também não é a diferença pela diferença. Não é afirmação vitalizada da diferença. Há uma espécie de impressão de identidade. Mas também não precisa transformar essa impressão de identidade numa regra lógica. Né? Vamos lá, na página 129. Ele diz assim, no parágrafo que começa nela. Parece que Nietzsche pensa, ou mais exatamente, escreve quando se reporta à exigência da escrita fragmentária, sob uma dupla suspeita que inclina a uma dupla recusa. Recusa do imediato, recusa da mediação. Recusa as duas coisas, né? A mediação e o imediato. Fica difícil, né? É um problemão. Se o uso não é incidental, ele é direto. E o que é aquilo que não é nem direto, nem incidental? Percebe? É uma dificuldade imensa. É um problemão, né? Esse trecho remete a algumas observações que o Blanchot faz no primeiro livro sobre uma homologia, ou pelo menos alguma coisa próxima de uma homologia, que ele enxerga entre falar e escrever. Quando falar e escrever concernem a pensar. Então, nesse sentido, o fragmento é um tipo de fala. Né? O fragmento é um enunciado. E como enunciado, falado, ele traz consigo a possibilidade de um certo grau de incongruência. Né? As pessoas tergiversam e hesitam enquanto falam, né? Porque a fala é fragmentária. Né? Mas, nesse sentido, ele percebe essa dupla recusa no fragmento, recusa no uso do fragmento por Nietzsche. A recusa do imediato e a recusa da mediação. Ou seja, é como se fosse necessário falar como Rousseau, falar como Nietzsche, mas como Nietzsche, aí já é o caso, mas fragmentariamente. Percebe? É como se o Nietzsche instalasse uma fala da evidência, uma fala da vivência da verdade, numa metafísica em que a verdade não é possível.
Então, é como se falasse expressivamente, como se tivesse se visto o assassinato, né? Falasse em primeira pessoa, como quem vivenciou o assassinato, mas veiculasse essa frase de tal maneira em que não houvesse testemunhas oculares. Percebe? Só existe rumor acerca do assassinato. É nesse sentido que o Blanchot diz que o Nietzsche recusa o imediato e a mediação. Então, todos falam, ou na verdade, a fala do pensamento é uma fala que fala em nome próprio, como tendo vivenciado a experiência que se relata. Ao mesmo tempo, não é possível relatar a experiência que se relata. Então, fala como evidência, a fala tem um efeito de convicção, mas o fragmento desautoriza desautoriza a convicção. O fragmento desautoriza a evidência. Faz sentido para vocês? No parágrafo seguinte... Ô, Kirali, Yasmin, pode falar. Talvez desautorize a evidência pela própria lógica cética, de que a própria lógica cética de que não existe um afastamento enquanto as coisas estão acontecendo, ou então enquanto está sendo visto. Então, ao mesmo tempo, é incoerente e não é incoerente. Você conseguiu entender o que eu quero dizer? Consigo, claro. É como o exemplo do Hume sobre o Sancho Panza, né? Sancho Panza bebe o vinho e fala do vinho como alguém que é de uma família de conhecedores de vinho, que provou vinho a vida inteira e que sabe o que é um vinho bom. Ao mesmo tempo, não existe essa afirmação de que você sabe que é um vinho bom. São as duas coisas ao mesmo tempo. Então, se fosse levar o Nietzsche para o Rousseau, seria afirmar é necessária a vontade geral, essa é a única maneira de fazer, mas eu não tenho como ter certeza do que eu estou falando. Percebe? São as duas coisas ao mesmo tempo. Eu falo de tal maneira que se sinta que eu vi a verdade. Mas ninguém vê a verdade. Percebe? Esse elemento cumulativo que faz com que o Nietzsche não seja nem imediato, nem imediato. Nesse sentido, remetendo ao tema da degustação cética, né? Que, no fim das contas, a única coisa que eu tenho sobre a experiência é a degustação dela. Então, eu vou percebendo diferenças intrínsecas. Mas, ao mesmo tempo, perceber uma diferença intrínseca é afirmar uma identidade intrínseca. E isso não pode ser afirmado. Então, o que se tem da experiência é a diferenciação, mas, ao mesmo tempo, a afirmação da diferença concerne uma espécie de autoridade sobre aquilo que se experimentou. E essa autoridade, ela pode ser circunstancial, mas ela não é metafísica. Ela não pode ser metafísica. Seria um pouco como, indo para a avaliação da ciência, a ciência afirmar as duas coisas ao mesmo tempo. Que é, no fim das contas, o que a ciência pode fazer de mais responsável. É saber que ela sabe um pouco. Ela fala como se tivesse evidência, e se tem evidência de que não há evidências. Ou, usando outro vocabulário, fala-se pela certeza absoluta. Mas se há uma certeza absoluta, é de que não há certezas absolutas. Então, o que se fala? Se fala o ponderado, se fala pode ser, mas pode não ser. Né? Se fosse levar para o discurso cético com maior proximidade com dogmatismo, seria o discurso probabilista. Né?
Não sei, não sei, mas a chance é de tanto. Com diferença de que o discurso probabilista, na antiguidade, ele não é estatístico, né? Porque a antiguidade não conhece o cálculo diferencial, logo também não desenvolveu a estatística. A estatística é uma disciplina que começa a se desenvolver na segunda metade do século XIX. Então, o discurso probabilista entre os céticos é mais interessante ainda, porque é a afirmação de uma chance sem que essa chance seja matematizada. Então, é uma coisa meio mecânico, né? Em que você pergunta para ele se o carro vai quebrar. Ele diz, olha, tem uma grande chance de não. Você não tem como perguntar para ele qual é a chance. Ele vai dizer 75%, 76%. Porque essa chance não existe. Mas ele tem uma certeza muito forte de que não vai quebrar. Mas pode ser que quebre. Mas é mais certo que não quebre. Percebe? Evidentemente que o discurso estatístico e esse uso dogmático da probabilidade traz consigo coisas muito boas, né? Mas também tira do mundo essa depuração dos sentidos, tira do mundo a depuração do uso com as opiniões, tira do mundo a possibilidade de diferenciar opiniões igualmente precárias, mas uma menos precária do que a outra. Marcelo fez um comentário aqui sobre o Lacan. Todos vocês estão citando Lacan hoje sem me dar ajuda, né? Eu não posso me apaixonar pela citação, porque vocês estão me ludibriando, cada um está me apontando um Lacan de um lado do outro. Professor, se não me engano, Lacan trata a indiferença em algum livro que não lembro agora. E fato. Que fato? Assim, professor. Diga, Marcelo. Eu estou aberto aqui uma dissertação, tese, doutorado, que associa esse autor ao termo da indiferença. A pergunta, assim, sobre a ótica da psicanálise. A indiferença na psicanálise é diferente da indiferença do cético? Ou é a mesma coisa? Olha, essa é uma pergunta que eu não sei responder. Eu teria que ler um pouco para saber. Porque eu nunca me preocupei com o tema da indiferença na psicanálise, na verdade. Então, eu não sei qual é a palavra que o Freud usa para indiferença, teria que dar uma lida nisso, procurar. Eu tenho um dicionário aqui dos termos português e alemão do Freud, né? Eu vou dar uma olhada nisso e vou ver se ele trata disso. E vejo qual é a proximidade que isso pode vir a ter com a indiferença, a imperturbabilidade, né? Porque a indiferença do cético concerne menos a indiferença no sentido coloquial da palavra, né? Tipo, passa o mendigo e você, não quero dar dinheiro para o mendigo, eu sou indiferente ao mendigo. Não é isso. Mas tem mais a ver com a imperturbabilidade. O que é a imperturbabilidade? O fato de que o cético não sofre com a possibilidade de ser sim ou não. Esse é o ponto. Então eu tenho que ver em que termos o Freud fala sobre a indiferença, se é diferença no sentido sociológico, social, se é diferença no sentido da metapsicologia e como ela é. Eu vou dar uma olhada e depois eu tento te responder melhor. É horrível, né, quando a pessoa não tem uma resposta para dar, mas justamente eu não tenho. Eu preciso dar uma olhada. E eu também, eu não sei no Freud, e eu também não conheço a indiferença no Lacan. Eu já vi alguns lacanianos falando sobre indiferença, até mesmo defendendo a indiferença, num certo sentido, mas eu admito que eu não sei exatamente do que eles estão tratando. Né? Mas eu sei que a indiferença no sentido de insensibilidade não é indiferença no ceticismo. Porque a imperturbabilidade, ela é sensível, né?
você permanece sentindo tudo, dor, prazer, desgosto. O que não há é o efeito que a certeza traz a partir do enunciado. Yasmin diz, o tipo de sensibilidade. Então, nesse sentido, a indiferença no cético não é insensibilidade, não é ausência da sensibilidade, né? É a ausência de um certo componente cognitivo, eu poderia dizer, que tem efeitos existenciais e, para o Blanchot, até mesmo metafísicos, que não assentir, nem ao sim, nem ao não. Mas todo o resto, ligado ao enunciado, o cético sente. Então, não é que o cético não sinta. O cético não é perturbado pela verdade, pelo potencial metafísico daquela verdade. Esse é o ponto. Porque ele julga que não há verdade, né? Não existe potencial metafísico para nenhuma verdade. Então, tipo, ele tem uma argumentação, só que o anseio corporal ele tem diferente da argumentação que ele faz sobre as coisas. Tipo, ele fala assim, o bem e o mal não existem por natureza, mas ele sente no corpo dele, na carne dele, que o bem e o mal existe. Tipo assim? Ele não sente que o abstrato do bem e o mal existem, mas que o evento pode causar o mal. Percebe? Aquele exemplo fabuloso do Diógenes Laércio na Vida dos Filósofos Ilustres. Tem um bando de cachorro nervoso atrás do Pirro. Pirro não é insensível ao fato de que o cachorro pode mordê-lo. Ele só não acha que o cachorro é em si nervoso, em si bonzinho. Esse é o ponto. Então, se o cachorro está espumando, está com o dente para fora e está vindo na sua direção, pouco importa se ele é bonzinho ou se ele é malvado. Você vai correr de qualquer jeito. A ironia que se faz com o Pirro é que, como o Pirro não diz que o cachorro é em si bonzinho ou em si malvado, Pirro fica parado e deixa o cachorro morder. Mas isso é estupidez, isso só faz sentido na brincadeira, no xiste, né? Que é deslocar um sentido de imperturbabilidade para uma espécie de insensibilidade ao risco. Isso é uma piada, né? É um xiste, você muda o sentido de uma coisa para outra. Então diz, quando o Pirro diz que eu estou imperturbável, você diz, mas se o cachorro te morder, você sente? É claro que você sente. Mas mesmo o cachorro me mordendo, não significa que eu possa afirmar alguma coisa sobre, primeiro, a existência da essência do cachorro, depois, que se possa predicar o cachorro do ponto de vista individual como sendo alguma coisa que ele vai ser para sempre. Então, o que Pirro diria? Esse cachorro está bravo. E em estando bravo, é o caso né? O caso de não falar nada, é o caso de correr. Tem horas que não é o caso de falar nada ou pensar alguma coisa, né? Principalmente quando você está lidando com cachorros bravos. Olha, Kirali, não sei, eu não tenho certeza, posso estar falando besteira, mas talvez isso isso de ser imperturbável, essa questão da indiferença, como eu disse, talvez seja um tipo de sensibilidade, mas uma coisa que toca, mas vai embora, não fica. Talvez seja algo que não se instala. O sentimento, ele chega, mas ele não se instala, ele vai embora. Isso me lembrou aquela exposição daquela artista Marina Abramovic, que é uma exposição super famosa dela, de que ela chega lá, ela tá no museu e ela fica olhando para as pessoas. E as pessoas que ela nunca viu na vida, aleatórias, sentam na frente dela na mesa e a obra é uma obra interativa, então ela olha nos olhos dessas pessoas e ela tem essa conexão visual e emocional, mas só que no caso dela, isso toca, dá para perceber que isso a toca,
mas que vai embora, ela consegue deixar ir. No caso das outras pessoas, elas não têm a mesma relação, assim, parece que não sei se ela foi treinada para fazer isso, enfim, eu não sei se ela teve a sorte de conseguir fazer isso, mas A as outras proposta era pessoas... que as pessoas poderiam fazer alguma coisa com ela, né? Fazer qualquer coisa com ela. Poderiam tocar como se fosse um objeto, não é isso? Acho que era isso. Não, as pessoas não tocam nela, isso é outra obra. Nessa obra, as pessoas Ah, não tá. tocam nela, só tem um contato visual. As pessoas reagem ao contato visual que se tem com ela, e ela consegue fazer um tipo de olhar que é indiferente, mas ao mesmo tempo não é. É indiferente para ela, mas para os outros é de extrema sensibilidade. E eu acho que isso que você falou me lembrou esse vídeo que eu vi dessa exposição dela, que eu acredito, não sei, que essa questão da indiferença no Lacan seja por aí. Como eu disse, que chega a tocar, mas não, o sentimento não se instala, ele vai embora, ele escorre, assim. Então é isso. Eu acho, nesse Aí eu sentido... dei uma volta enorme para falar isso. É porque eu lembrei da obra também, aí eu queria falar porque eu achei uma obra super interessante e tal. Então, mas É isso. nesse sentido, nesse grau de abrangência, isso converge com o que a gente tem conversado, porque, na verdade, o que é que não fica? O que não fica é o elemento de autoridade relacionado à verdade da proposição. Esse é o ponto. A proposição fica, ou a experiência fica. O que se sentiu dela também fica. O que não fica é essa autoridade lógico-metafísica sobre a proposição. Então, por exemplo, você diz, o cachorro é brabo, a pessoa vai me fazer mal. Eu conheço duas performances dela, conheço essa e conheço uma também no sentido do que o João disse, em que ela fica na galeria e as pessoas podem fazer o que quiserem com ela. E ela fica exposta a riscos, né? E as pessoas dão uma torturada nela. Essa é uma exposição que até é suspensa, e as pessoas não se comportam muito bem. Essa em que há uma distância e ela só olha, ela consegue realizar até o final. E tem momentos muito bonitos, momentos em que ela se emociona, momentos em que ela está mais tranquilona. Mas qual é o ponto? O ponto é de que podem se realizar muitas proposições sobre muitas pessoas, sobre muitas situações. Isso não quer dizer que sobre essas proposições possa se atrelar um elemento distintivo. Esse é o ponto. De tal maneira que ela seja verdadeira em detrimento de outra. Então, nesse sentido, realmente, tem alguma coisa que não fica. Tem alguma coisa que concerne a uma certa interpretação da palavra indiferença, que está ligada à imperturbabilidade, que não se perturbar com a autoridade intrínseca da proposição. Mas isso não quer dizer que uma proposição não possa ser, digamos assim, mais fidedigna do que outra. Deixa eu ver, acho que alguém comentou alguma coisa aqui também. Dá para ir pela tangente. O cético não precisa de análise. Análise no sentido psicanalítico? Porque já é uma terapia, né? E a apatia é a indiferença, quer dizer, ela é o objetivo, né? É a alta, né? Eu acho que se o cético obteve a eudaimonia a partir da suspensão, ele não precisa de análise. Mas acho que, via de regra, as pessoas fazem análise para conseguir isso, né? Porque é difícil fazer isso sozinho, né? É difícil, tanto que o ceticismo no sentido grego, também no sentido moderno, ele é meio social, né? Você vai meio conversando com as pessoas, falando sobre ele,
se colocando em situações, falando sobre ela, pensando, né? Então, nesse sentido, o primeiro livro do Blanchot descreve muito bem um movimento pelo qual momentos céticos são encontrados. Porque ele vai debatendo, vai conversando, e a possibilidade dessa realização de pensamento diz algo sobre a vida, diz algo sobre a experiência, né? Então, a ideia, por exemplo, de que o cético se faz lendo um livro sobre ceticismo, da mesma maneira que alguém se torna hegeliano ou kantiano, é pouco crível, né? É pouco crível, porque, no fim das contas, o ceticismo é uma forma de encontrar com outras pessoas e pensar com elas, né? E em função de que isso é possível, levar isso para outras proposições, mesmo que não sejam proposições relacionadas ao pensamento, sejam relacionadas à vida cotidiana ou fenômenos de natureza dialética, né? E de que existem esses efeitos, mas esses efeitos não falam do que é intrínseco, né? Porque, no fim das contas, se pode dizer muitas coisas sobre o que é intrínseco, né? Então, eu tendo a duvidar, claro, né, os céticos adoram fazer isso, mas eu tendo a duvidar da ideia do cético solitário, sabe, do solilóquio, ou, por exemplo, da figura do cético rural, como tem alguns textos em língua inglesa que tratam disso, né, de que é fácil ser cético se você está num retiro rural, e não tem ninguém, não tem trem, não tem nada. E apenas a força do meu pensamento me permitindo suspender o juízo. Eu tendo a achar isso meio risível, né? Porque se eu fico sozinho com os meus pensamentos e ninguém pode me dizer nada, sei lá, eu saio de lá cheio de certezas. As minhas certezas desaparecem quando eu encontro outra pessoa, né? E se eu levar mais pessoas comigo, dentro de mim, na minha cabeça, um pouco como faz Montaigne, quando vai para a Torre de Marfim, né? Quando ele leva pessoas com ele, e aí, mesmo sozinho, eu estou tendo uma relação dialogal com as pessoas, de tal maneira que eu não vou sair de lá com certeza, não vou sair de lá com evidência. Hegel diz que o cético não duvida, mas é a posição que o Pedro falou, a ataraxia. Essa é uma discussão interessante também, porque na interpretação do ceticismo antigo, o Hegel está certo, não tem dúvida, né? O mais curioso é que nem no sexto empírico, quando se vai no sexto empírico, nas hipotiposes, por exemplo, não tem dúvida. Ele não fala de dúvida. A dúvida começa a aparecer no ceticismo moderno. Então, é preciso pensar a especificidade da dúvida, né? A dúvida se torna alguma coisa que os céticos fazem, usam, mas não é específico do cético, né? O Danilo Marcondes tem um texto muito bom sobre isso, mostrando o ponto de que a dúvida não é essencial para o cético, né? Mas, a partir da modernidade, a partir do Montaigne, a dúvida não é essencial para o cético, mas a dúvida é alguma coisa que o cético usa, pratica, e obtém determinados tipos de uso e consequência a partir dela, né? No fim das contas, muitos usam a dúvida, mas se dá para dizer, do ponto de vista tradicional, de que aqueles que se identificavam de alguma forma com o ceticismo usam a dúvida muito bem, né? Mas isso não quer dizer que a dúvida não tenha resultados e tendências internas mais dogmáticos do que céticos, né? Tanto que a dúvida costuma ser associada ao desespero, né? E o desespero é uma posição proposicional verdadeira, né?
O desesperado não lida com o seu desespero como se ele fosse alguma coisa factual ou transacional, né? Ele lida com o desespero como sendo um valor intrínseco ao mundo, né? O descrente, né? Por que o descrente se sente desesperado? Porque existe um sentido intrínseco ao mundo que diz a descrença, que diz o desespero, né? Logo, ele não pode se desfazer do desespero, se desfazer da descrença. Isso não tem a ver com ceticismo. Mas parte do que o cético utiliza, que é a dúvida, em doses cavalares, produz esse tipo de consequência, né? É bastante previsível que se alguém maximiza a dúvida, vai sair desesperado. Diga, Pedro. Não, nos encontros passados, você não falou dessa bifurcação entre o desamparo e a suspensão de juízo? Justamente o desamparo e a ataraxia. O desamparo está profundamente ligado à posição dubitativa, né? A partir de determinada intensidade, a dúvida produz desamparo, né? Ela produz desespero, produz todo esse léxico ligado à hipérbole melancólica, né? Mas, ao mesmo tempo, é difícil, não é possível pensar sem componentes que estão presentes na hipérbole melancólica ou no desamparo. Mas, ao mesmo tempo, não é possível pensar no desamparo. Então, pensando assim fenomenologicamente, o desamparo parece mais o ceticismo do que outras coisas. Mas o desamparo não é uma posição cética, porque, percebe? O ceticismo não precisa de esperança, mas a desesperança inviabiliza o pensamento, né? Eu parei no sentido de bifurcação mesmo, né? No caso, o cético ele escolhe a suspensão de juízo. Ele intui pela suspensão de juízo, né? Sim, e há maneiras diferentes de compreender isso, né? Lidando mais proximamente com o ceticismo antigo, o que o cético escolhe é colecionar proposições e contrapô-las, de tal maneira que essa equipolência permita a ele, em algum momento, a suspensão do juízo. Então, a suspensão do juízo ela é fruto de uma disciplina, digamos assim, né? A partir do Montaigne e a partir do Pierre Bayle, é curioso, porque eles começam a assumir uma postura em que a coleção de discursos, a coleção de diafonias vivenciada, produz uma espécie de suspensão do juízo, né? Então, não é preciso colecionar os discursos e depois suspender o juízo a eles. É possível estar nos discursos e o efeito dos discursos é suspensivo, né? Então, de alguma maneira, se pode dizer que o ceticismo moderno começa a habitar a diafonia, começa a buscar uma espécie de âmbito repleto de ruídos, repleto de vozes, ao invés de, como aparece na antiguidade, perceber que essas vozes não são relevantes, né? E isso faz também com que o ceticismo moderno ele se torne um ceticismo com uma identidade intelectualizada, livresca, né? Enquanto que o ceticismo na antiguidade ele aparece mais como um modo de vida e depois aparece como uma prática médica, né? Uma maneira de lidar com doentes, né? É uma maneira de viver, mas também uma maneira de lidar com doentes. No caso do ceticismo moderno, dou a palavra já, só um instantinho. No caso do ceticismo moderno, o ceticismo assume uma postura intelectual livresca, né? E o que é essa postura intelectual livresca? É o fato de que o cético gosta dos pensamentos,
O ceticismo da antiguidade, ele descarta os pensamentos, ele equipõe as diferentes perspectivas justamente para descartar elas, aí, no sentido de... Para que elas se descartem, né? Para que elas se descartem. E aí, em se descartando, o cético vive de juízo suspenso. Ele vai pensar e vai fazer coisas, mas não vai afirmar a verdade ou a falsidade intrínseca das coisas que pensa ou faz. Então, para que os céticos possam conversar, eles precisam se livrar desses ruídos, né? Então, eles vão colecionando os ruídos de tal maneira que a contraposição desses ruídos produza suspensão do juízo. Os céticos modernos já são diferentes, eles começam a usar esses ruídos, né? Não tem uma coisa que vai começar a partir do momento em que nós formos capazes de permitir que os pensamentos se anulem, né? O ceticismo se dá justamente na habitação dos discursos, lidando com o discurso. Então, essa é uma diferença ambiental interessante entre o ceticismo moderno e o ceticismo antigo. Então, isso faz também com que o ceticismo antigo ele não tenha uma matriz escrita, por exemplo, né? Porque a própria escrita já traz consigo para eles uma espécie de materialização dogmática do pensamento. O que faz com que o Blanchot acuse o ceticismo antigo de uma espécie de dogmatismo, né? Esse ceticismo, o ceticismo moderno, justamente ele não pode ser acusado de falta de sensibilidade, né? Justamente. Ele está evitando, né, como o da antiguidade, ser insensível a... Não é isso? Eu acho que, do ponto de vista da afetação moral, os céticos modernos, eles são imiscuídos dos sofrimentos, poderia dizer assim. Enquanto que os céticos antigos, o sofrimento não tem um lugar especial para o ceticismo. Só que os céticos antigos são ou gregos ou helênicos, né? E os gregos ou helênicos têm uma relação bastante sofrível com o sofrimento, né? Eles têm... o sofrimento é fraqueza, sofrimento é feminilidade, sofrimento é não helenismo. Eles têm uma coisa com a força e com a imperturbabilidade, né? Então, se você for traçar, digamos assim, o cancioneiro do cético moderno e do cético antigo, o cancioneiro do cético antigo não tem letra. É só musicalidade. E a musicalidade vai variando. O cancioneiro do cético moderno, ele varia entre melodias e lírica, né? Por quê? Não que haja uma dimensão lírica intrínseca à experiência, mas porque quando as pessoas relatam a experiência ou vivem, parecem que elas estão constantemente sofrendo. Então, em última instância, o que o cético moderno tematiza? Tematiza a crueldade, tematiza o medo da morte, tematiza o sofrimento das doenças, tematiza o medo dos estrangeiros, a descoberta de outros povos, coisas dessa natureza. Então, naquilo que o cético moderno dá conta, mobiliza, está o sofrimento. Então, o cético moderno, ele aparece como simpático ao sofrimento. Já adiantando o próximo capítulo, que você estava conversando, então esse é o gancho para o Camus. No caso da interpretação do Blanchot, concerne a fazer um pouco como ele faz com Nietzsche, só que de maneira um pouco mais estrita, que é perceber os momentos em que a indecidibilidade está aberta e dizer também, aqui Camus errou. Aqui ele assumiu um desespero
que é dele, é para ele, mas esse desespero não é consistente, né? Mas, ao mesmo tempo, esse desespero tem uma razão de ser. E aí ele se mobiliza e tematiza as razões de ser desse sofrimento, né? Ou seja, os motivos dogmáticos intrínsecos a esse sofrimento. Porque se não existe um sentido intrínseco às proposições, existe um vínculo, aparentemente intrínseco, entre o sofrimento e a tomada dogmática de certas proposições. E é isso que o Blanchot vai tentar desmontar nesses dois romances do Camus, o Sísifo e o Homem Revoltado. Marcelo, você queria falar uma coisa, eu te interrompi. Pode falar. Você chegou a mencionar o Jaspers, né? O Jaspers escreveu um livro, se não me engano, chamado Psicopatologia Geral, né? Queria fazer uma pergunta. O ceticismo pirrônico, o ceticismo acadêmico, assim, você falou questão de dúvida. E aquela psicopatologia que o Jaspers fala, a folia do Doubt, a síndrome da dúvida profunda. São duas coisas, assim, inteiramente diferentes, são de dois contextos diferentes, ou a gente pode, assim, por exemplo, falar, um cético radical, ele é o mesmo que tem uma síndrome de uma dúvida patológica. Ou não, são contextos que não dá para comparar. Assim, não dá para comparar, mas e daí, né? A gente compara mesmo assim. E em comparando mesmo assim, eu diria que um cético radical é uma contradição em termos, né? Não faz sentido o cético ser radical. Porque justamente isso, se houver um cético radical, você vai dizer que ele tem uma síndrome dubitativa, né? E essa síndrome dubitativa, ele não é mais cético, ele se tornou um dogmático da própria dúvida, né? Então, nesse sentido, tanto na antiguidade quanto na modernidade, o ceticismo envolve uma certa prudência, envolve uma certa ele seria neurótico, é o Woody Allen. O Woody Allen soa cético, mas não é cético, né? Ele pode soar cético, ele está duvidando de tudo. E o cético duvida de uma coisa ou outra. Mas a partir do momento em que ele não consegue parar, né, ele se tornou um dogmático da própria dúvida, né? Agora, e isso é curioso, porque os céticos antigos, e é esse ponto que eu tentei iluminar com o argumento que o Danilo utiliza, o cético antigo, ele não duvida de nada. Esse é o ponto. O cético antigo só suspende o juízo. Ele contrapõe e suspende, ele não precisa duvidar, né? O cético moderno duvida, usa a dúvida para lidar com a pluralidade dos discursos, né? A dúvida é um modo pelo qual ele investiga a pluralidade dos discursos. Mas a dúvida não é um ponto de chegada. A dúvida é um meio. Então, a dúvida... Eu acho que tem a questão da subjetividade, né? Ela não tá pautada, consolidada nesse momento. E aí é muito mais uma questão de relação, até social, como você falou, em relação a uma polis, assim, do que uma individualidade que precisa se asseverar de um juízo A ou B, e aí precisa da dúvida como meio, né? Que é uma coisa que a gente já vai ver mais na modernidade mesmo. Não, e você disse muito bem, a dúvida, ela tem uma dimensão subjetiva. E o desespero confere a conferir essa dimensão subjetiva como uma verdade lógico-metafísica para a proposição. E esse é um uso que só pode dar errado, né? Só pode dar errado, porque eu estou atribuindo como eu me sinto ao componente cognitivo ou metafísico de um enunciado. E é claro que vai estar errado. Pode até mesmo ter digamos assim, uma tendência. Porque realmente não está nada bem, né?
coisas não estão nada boas. Mas daí eu atribuir esse sentimento de que as coisas não estão nada bem como alguma coisa que possui estatuto epistemológico, né? Não faz sentido nenhum. Né? Então, nesse sentido, é muito forte o fato de que os céticos modernos percebem que a dúvida ela é um operador subjetivo, ela é um operador de subjetividade, de que ela tem resultados no que diz respeito digamos assim, uma espécie de fragmentação dos discursos sistemáticos. Né? Se você vê um sistema, uma boa maneira de começar a encontrar inconsistências neles é opor a dúvida a ele, mas a partir do momento em que a dúvida se torna sistemática, deixou de ser um instrumento de análise dos discursos ou de contraposição dos discursos para se tornar o conferimento de um dado psicológico subjetivo às proposições. E isso transforma, digamos assim, uma prática que os céticos realizam numa espécie de novo dogmatismo. Né? E, segundo o Marcelo, lendo o Jasper, até mesmo uma patologia. Né? A Yasmin fez um comentário. Para mim, é muito estranho pensar em insensibilidade. Pensar em algo imperturbável. Para mim, parece bem mais certo mesmo. Insensibilidade como algo que sente. Chega, não se instala e vai. É isso. Esse é o ponto. Nós sentimos muitas coisas. E, muito embora haja mais consistência em certas coisas que nós sentimos em detrimento das outras, são coisas que sentimos. Esse é o ponto. Então, se você tiver sentido que está tudo bem, tem uma coisa errada com você. Mas se você estiver sentindo que é verdadeiro não estar bem, também tem uma coisa errada com você. É só mais consistente ter a impressão de que as coisas não estão bem. E use máscaras. Não saia de casa. Né? Lave as mãos com álcool gel. Seguindo mais um pouco. Ele diz assim, na página 130. Ele diz assim, o mundo é seu próprio exterior. A afirmação que transborda todo o poder de afirmar e que é, no incessante da descontinuidade, o jogo de sua perpétua reduplicação. Vontade, potência, eterno retorno. Mais para frente, na mesma sentença, tá? Que no mesmo parágrafo, um parágrafo imenso. Ele diz assim: estaríamos, portanto, diante de um subjetivismo integral. As coisas só tendo o sentido que lhes é dado a seu bel prazer pelo sujeito que as interpreta. Não existe fato em si, diz ainda Nietzsche, mas deve-se sempre começar por introduzir um sentido para que possa haver um fato. No entanto, em nosso fragmento, Nietzsche destitui o quem. Não autoriza nenhum sujeito interpretante. Só reconhece a interpretação como devenir neutro, sem sujeito e sem complemento, do próprio interpretar, que não é um ato, que é paixão e, a esse título, detém o Dasein. Um Dasein sem Sein. Corrige de imediato Nietzsche. O interpretar, o movimento de interpretar em sua neutralidade, eis o que não se deve tomar como um meio de conhecimento, um instrumento de que disporia o pensamento para pensar o mundo. O mundo não é objeto de interpretação. Assim como não convém a interpretação se dar um objeto, mesmo que limitado, do qual se distinguiria o mundo, o infinito do interpretar, ou ainda interpretar, o infinito, o mundo. Esses três termos não podem ser dados a não ser numa justa posição que não os confunde, não os distingue, não os relaciona e assim responde à exigência da escrita fragmentar. Então, quais são os termos
mundo, interpretar e infinito. A relação entre esses três termos não é uma relação proposicional, né? Não é uma relação de dizer que o mundo é infinito, que a interpretação é infinita, ou que o mundo é interpretação, percebe? Concerne ao remetimento de um ou outro. Então, existe o mundo, a interpretação, ao infinito, há interpretação, há mundo. A relação entre os três termos é uma relação mais aditiva do que uma relação de cópula, por assim dizer, né? Na ideia de que um se mistura com o outro e se altera em detrimento do outro. Isso mantém, a partir do fragmento, o mundo infinitamente interpretável. Mas dizer que o mundo é infinitamente interpretável concerne a dizer alguma coisa sobre o mundo que deixa de ser infinitamente interpretável. Percebe? Ou seja, esses três termos são mantidos em relação, mas não se misturam. Esse é o ponto. E por isso a linguagem convencional, com o verbo ser, induz a um equívoco, né? Que é o tal do Dasein sem Sein. Porque isto, aí, mas não é ser. Percebe? Então, há mundo, há infinito, há interpretação. Ou seja, as pessoas interpretam, as pessoas vivem, e ao mesmo tempo existe um inesgotamento dos acidentes, né? E daí vai. E aí o que eu faço com isso? Sei lá, tipo o MacGyver, né? Ele tem um mundo, tem a interpretação e tem o infinito. O que ele faz com isso? Ele pensa, uma hora ele monta uma coisa, explode, aí outra hora ele vai e usa para descer do prédio. Percebe? Dá para fazer muita coisa com o mundo, infinito e interpretação. Né? Percebe? Dizer que não existe uma relação de cópula entre mundo, interpretação e infinito não é acabar com a brincadeira. É dizer que tem muita coisa para ser feita. Né? Muita coisa pode ser feita. O que não pode ser feito é estabelecer uma relação estrita e específica e, ao mesmo tempo, fixa sobre mundo, infinito e interpretação. Tem um texto legal da Susan Sontag que é Contra a Interpretação. O título é esse, Contra a Interpretação, que é o nome de um dos ensaios. Tem vários ensaios nesse livro, alguns sobre cineastas. É um livro interessante. Inclusive, a Sontag tem um texto sobre o neutro que é curioso de ler, que está num livro dela chamado Vontade Radical, eu acho. O Marcelo, que tem procurado expressões diferentes do ceticismo, talvez você possa gostar desse livro, Marcelo. Procure ele na internet. Vontade Radical, da Susan Sontag. Vontade Radical? Você recebeu o artigo lá que eu te enviei, né? Recebi, achei super interessante. Só ainda não li, mas no que eu passei e vi as referências, gostei muito. Depois eu leio e comento com você. Até vou mandar para todo mundo, tá? O pessoal vai gostar. Então vamos lá. Se a gente consegue terminar essa sessão. Tá falando da Susan Sontag. E aí, nesse contra-interpretação, ela critica a postura do crítico de interpretar a obra e vincular a obra àquela interpretação. E nesse sentido, não tem nada mais cético do que isso, né? Eu vou dizer que a obra é a sua interpretação? Ou de que a sua interpretação dá o sentido da obra? É muita pretensão, né? Mas de que as obras precisam ser interpretadas, isso é inevitável.
Aí ele diz aqui, página 132, e se tratar-se da interpretação, o movimento neutro de interpretar, que não possui objeto nem sujeito. Percebe? Interpreta-se. Né? Não sou eu interpreto Tarkovsky. Interpreta-se Tarkovsky. E, por um acaso, eu estou aqui assistindo o filme, pensando um monte de coisa legal. O movimento neutro de interpretar, que não possui objeto nem sujeito. O infinito de um movimento que não se relaciona com nada, a não ser consigo mesmo. E já é dizer muito, pois trata-se de um movimento sem identidade, que, em todo caso, não tem nada que o preceda a que relacionar-se nenhum termo capaz de determiná-lo. O interpretar sem ser paixão e devenir da diferença, o texto, então, bem merece ser chamado de misterioso. Não que ele ocultasse o mistério como seu sentido, mas sim porque, se ele é um novo nome para o mundo, esse mundo, enigma, solução de todos os enigmas, se ele é a diferença que está em jogo no movimento de interpretar, e como aquilo que neste o leva sempre a diferir, a repetir, diferindo, essa frase é imensa, acho que eu vou abandoná-la. Na verdade, é para ler até o final desse... vamos lá, né? De graça porque bobagem. E melhor dizendo, no derramamento do que o subtrai. Ele afirma que esse mais da afirmação, que não se mantém sob a exigência de uma claridade, nem se dá na forma de uma forma, texto, assim, de certo ainda não escrito, tal como o mundo não está produzindo de uma vez por todas, mas inseparável do movimento de escrever em sua neutralidade. Ele nos dá a escrita, ou melhor, por seu intermédio, a escrita se dá como aquilo que, desviando o pensamento de todo visível e de todo invisível, pode liberá-lo do primado da significação, entendida como luz ou refúgio da luz, e talvez libertá-lo da exigência da unidade, quer dizer, do primado de toda primazia, já que a escrita é diferença, já que a diferença escreve. Esse é legal. O 374, a gente podia ler depois. Vou marcar aqui e vou procurar. Você tem lei, João? Tenho. Então, por favor, faça os... Finalmente eu tenho alguma coisa aqui, né? Faça as honras. Põe na pasta. Pode crer. Deixa eu ver se eu acho aqui. Como é que eu faço isso? Lê aí, João. É muito grande, cara? Não, mas você não falou para colocar na página? Não, na pasta. Você viu? Você... Lê, depois você põe. Eu vou botar o link aqui da pasta. É que eu mandei... Eu fiz uma pasta para o grupo. Mas vocês querem que eu mande o PDF da HSciência inteiro, é isso? Depois você põe. Lê agora e depois você manda. Tá, vou ler então. Se chama Nosso Novo Infinito. Até onde vai o caráter perspectivista da existência, ou mesmo se ela tem algum outro caráter, se uma existência sem interpretação, sem sentido, não vem a ser justamente absurda, se, por outro lado, toda existência não é essencialmente interpretativa. Isso não pode, como é razoável, ser decidido nem pela mais diligente e conscienciosa análise e autoexame do intelecto, pois nessa análise o intelecto humano não pode deixar de ver a si mesmo sob suas formas perspectivas e apenas nelas. Não podemos enxergar além de nossa esquina. É uma curiosidade desesperada querer saber que outros tipos de intelecto e de perspectiva poderia haver. Por exemplo, se quaisquer outros seres podem sentir o tempo retroativamente ou alternando, progressiva e regressivamente, com o que se teria uma outra orientação da vida e uma outra noção de causa e efeito.
mas penso que hoje, pelo menos, estamos distanciados da ridícula imodéstia de decretar, a partir do nosso ângulo, que somente dele pode-se ter perspectivas. O mundo tornou-se novamente infinito para nós, na medida em que não podemos rejeitar a possibilidade de que ele encerre infinitas interpretações. Mais uma vez, nos acomete o grande tremor. Mas quem teria vontade de imediatamente divinizar de novo a maneira antiga esse monstruoso mundo desconhecido e passar a adorar o desconhecido como o ser desconhecido? Ah, então estão incluídas demasiadas possibilidades não divinas de interpretação nesse desconhecido. Demasiada diabrura, estupidez, tolice de interpretação, a nossa própria humana, demasiado humana, que bem conhecemos. Sensacional, né? Nossa, que ótima lembrança, João. Muito bom. Eu acho legal que ele fala lá no meio das infinitas interpretações, né? Então, qual é a interpretação do Blanchot com relação a esse fragmento, pensando assim, alto? O mundo possui infinitas interpretações, mas a afirmação de que o mundo tem infinitas interpretações não pode ser feita. Existe o mundo, infinitas interpretações. E quem impõe essa dinâmica? A lógica do fragmento. Então, quando o Nietzsche diz o mundo tem infinitas interpretações, Nietzsche, pela lógica do fragmento, está dizendo mundo, infinitas interpretações. Isso faz todo sentido, né? É de uma sofisticação de interpretação muito grande, mas ao mesmo tempo faz todo sentido. Acho que a gente pode terminar o encontro de hoje com isso, né? Acho que melhor do que isso não fica. Melhor do que esse aforismo, esse fragmento da Gaia, não fica. Como é que eu faço para incluir? É só chegar e fazer, subir, né? Só subir. Tá. Gente, paramos na página 133, tá? Anotem aí para a gente não se perder no encontro que vem. 133. Tá conseguindo aí botar o arquivo, João? Estou tentando. Tem uma dica aí? Eu acho que é só arrastar. Porque só arrastar?